Senhor, a todos. Nesse momento eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um dos inscritos, pela vida daqueles que vão assistir ou ouvir esse vídeo, pela minha vida, por Deus estar me dando mais uma oportunidade de falar da sua poderosa palavra. Amém? Muito bem. E nessa noite, para a nossa meditação, eu quero ler o Salmo 124. Amém? Salmo 124, o título diz assim: só Deus pode livrar o seu povo. Viu? Se não for Deus, hoje é só bênção, só aleluia e glória a Deus. Amém? Porque se não for Deus na nossa vida, outra pessoa não é não. É Deus que faz tudo. Amém? Aí o Salmo 124, o versículo 1 diz assim, ó: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Olha aí. Aqui, Davi está fazendo uma menção ao povo de Israel, né? Quando ele diz assim: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, né? Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga alguém, né? Pois é, trazendo para hoje, para nós, só o Senhor. Ele é que fica do nosso lado. Quando a gente abre o coração, porque quando a pessoa se distancia de Deus, aí ele não pode fazer nada não. Essa frase, ora diga Israel, Davi disse assim, quando ele escreveu esse salmo, ele disse dessa forma, que era para animar o povo, né, a recapitular a sua história, a história nacional deles, né, do que aconteceu, desde quando eles estavam lá no Egito, que saíram pela passagem pelo deserto, a caminhada deles até chegar na terra prometida, que só chegaram 2. Amém? Muito bem. E o versículo 2. O versículo 2 diz assim: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. Viu? Davi está falando aqui o que aconteceu quando ele era rei, né? Se não fora o Senhor que esteve, né, lá com eles, ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. É a mesma coisa hoje. Se não for o Senhor que estiver do meu lado e do seu lado, quando os homens maus, né? Eu digo maus porque hoje a natureza do homem parece que ficou pior do que antigamente. Depois dessa pandemia, então, parece que ficaram tudo assim, ó, né? Aí acabou o respeito, a consideração, né? Acabou-se tudo. Amém? Muito bem. Quando ele diz assim, ó, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, aqui o salmista está falando dos seus inimigos, que não eram poucos. No reino de Davi não eram poucos. Ele fala de seus inimigos como feras, né? Que Deus derrotou todos. Todos eles Deus derrotou. Todos eles que se levantavam contra Davi, né? O Senhor derrotava. Amém? Muito bem, o versículo 3. O versículo 3 diz assim: e eles então nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Quer dizer que se não fosse Deus que estivesse do meu lado e do seu lado, né? Os homens, então nos teriam engolidos vivos. Se não fosse Deus que estivesse do meu lado e do seu lado, eles já tinham acabado com a nossa vida. Se o mundo pudesse, já tinha acabado comigo e com você. Há muito tempo. Isso é a pura realidade. Não pense você que o mundo nos abraça, porque não abraça não. Sabe quando é que o mundo quer nos abraçar? Quando alguém está no leito da enfermidade, quando alguém tá desesperado, tudo. Chama a irmã bem ali para ela orar aqui por mim. Aí o mundo abraça. Mas fora isso, o mundo não quer nem saber de mim e de você não. Se eles pudessem, eles já tinham acabado com a minha vida e com a sua vida.
Aí o versículo 4: então as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Quer dizer que já tinha destruído tudo, até a nossa alma tinha queimado no fogo. Aí o versículo 5: então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Quando ele faz menção desses dois versículos aí, falando sobre águas, são as águas turbulentas, que eram as tribulações que Davi enfrentava, né? Águas turbulentas, águas furiosas, eram as tribulações que Davi enfrentava no reino dele, que não eram poucas, eram muitas. Se as pessoas daquele tempo pudessem acabar com Davi, tinham matado ele antes dele terminar o reinado dele. Mas quando Deus tem promessa na minha vida e na sua vida, foi o que aconteceu com Davi. Morreu de velhice, no leito da enfermidade, bem velhinho que ele morreu. E ninguém não tocou nele. Por quê? Porque ele era escolhido do Senhor, né? Davi, Deus amava muito a Davi. Amém? Assim como ele ama eu e você. Aí diz assim o versículo 6, ó. O versículo 6, né? Diz assim: bendito seja o Senhor, né? Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. Bendito quer dizer bendizer a Deus, né? Significa identificá-lo como fonte de nossas bênçãos. Quando alguém diz bendito seja o Senhor, quer dizer que está identificando Deus, né? Como fonte de nossas bênçãos, porque Ele que é o provedor das minhas bênçãos e das suas bênçãos. Não vá se aliar ao homem não, porque o homem não pode oferecer nada. Para mim e para você, ele não oferece nada. O mundo não oferece nada e os homens também não oferecem nada. Eles não estão resolvendo nem as questões deles. Imagine as minhas e as suas, né? Aí diz assim, ó, por presa, o significado por presa. Quer dizer, essa palavra por presa significa a imagem animalesca dos inimigos. Porque a fúria deles era tão grande, dos inimigos de Davi, que se pudesse se transformar numa fera para acabar com ele. Quando ele diz por presa, é a imagem animalesca dos inimigos. Quer dizer, a imagem de um pássaro indefeso. Isso significa a imagem de um pássaro indefeso que escapou de uma armadilha. É isso que significa. Aí o versículo 7. A nossa alma escapou, né, como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. Sabe por quê? Que eu e você escapou? Porque Deus nos guarda todos os momentos da nossa vida. Ele nos dá livramento em todos os momentos. Por isso que nós devemos agradecer pelos livramentos que a gente vê e por aqueles que a gente não vê. Porque tem livramento que a gente vê, né? E tem livramento que a gente não vê. Então, por isso que nós temos que agradecer todos os dias, todas as horas e todos os momentos, né? Pela nossa vida. Temos que dar graças a Deus por tudo. Temos que nos humilhar diante do Senhor. Não vá se curvar diante de homem, porque os homens eles querem isso, glória para eles. Mas nós temos que nos humilhar diante do Senhor, porque Ele é que me criou e lhe criou também. Me formou e lhe formou também, com a sua imagem e semelhança. Amém? Muito bem. E o versículo 8 diz assim: o nosso socorro está em o nome do Senhor. Viu? Onde é que está o meu socorro e o seu socorro? Está no Senhor, mas esse Senhor aqui é do céu. Senhor dos exércitos, todo poderoso, né? Não é esse Senhor daqui do mundo não, porque o Senhor do mundo aí não está fazendo nada, porque se ele fizesse alguma coisa a gente não estava passando pelo que está passando. Então por isso que nossos olhos têm que estar postos no Senhor dos exércitos, que criou o céu e a terra, que me formou e lhe formou. Amém? Muito bem. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que ele fez o quê? O céu e a terra, né? Essa terra que nós estamos aqui hoje, né? Que outras gerações também já passou, e nós estamos aqui, virá outras gerações e mais outras e mais outras. Amém? Muito bem, e essa era a palavra de hoje. Só Deus pode livrar o seu povo. Então, que cada dia você possa ficar olhando para o Senhor,
Continue olhando para Jesus, que Ele é o autor e consumador de toda a obra. Não vá olhar para o homem, não vá se aparelhar a ninguém, não. Olhe para Jesus, confie no Senhor, porque Ele é que provê as bênçãos, Ele é que provê todos os dias, porque se eu e você nós estamos aqui, é porque Ele deixou esse dia para nós. Amém? E desde já eu quero pedir para os irmãos, compartilhe esse vídeo. Amém? Compartilhe. Alguém precisa ouvir e assistir. E essa era a palavra de hoje, que você possa ficar com essa palavra gravada na tábua do seu coração. Fique na bênção, tenha uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, dependendo do horário que você for assistir esse vídeo ou ouvir esse vídeo. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém?